Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Meus irmãos, como o nosso Deus é bom, né? Mais um dia nós estamos reunidos no nome do Senhor, em todo momento. Precisamos dar graças a Ele, glorificar o nome dEle por todo o tempo, né? Porque Deus é maravilhoso em nossas vidas. Se não é Deus, a gente não estaria aqui, a gente não estaria nem vivo, né? Porque o inimigo já tinha nos derrotado. Mas Deus tem nos guardado todos os dias, por isso nós precisamos glorificar o nome dEle. Não porque Ele faz, não, porque Ele é. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso e nós glorificamos o nome do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Teu Filho amado, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom em todo o tempo e a Tua misericórdia dura para sempre. É o Senhor que permite que a gente possa acordar, que a gente esteja aqui. É o Senhor que nos guarda a nossa casa, a nossa família. Deus, se a gente te agradecer todo dia, toda hora, a gente não consegue agradecer por tudo, todo cuidado, por todo o livramento que o Senhor nos dá, aquilo que a gente nem imagina. O Senhor nunca nem deixou a gente saber. O Senhor já nos guardou, nos livrou de todo mal. Deus, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez por nós, continua fazendo a cada dia, por ter dado o Teu Filho amado, por amor de nós, que não merecemos nada. Quero agradecer também a Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez por nós, continua fazendo, Senhor. Ter dado a vida por mim, pelos meus irmãos, nós que não merecemos, Pai. Muito obrigada, Jesus. E mesmo assim, quando o Senhor ressuscitou, subiu aos céus, o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos enviou o amigo consolador, aquele que está conosco a cada dia. Muito obrigada, Jesus. E é este amigo agora que nós viemos pedir para que falas conosco, para que não seja feita a nossa vontade, mas a sua, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém, irmãos? Glorificado é o nome de Jesus, né? Irmãos, continue assistindo essa mensagem. Se for boa para você, manda para alguém. Compartilhe. A palavra de Deus, ela precisa ser compartilhada. Tem pessoas que não sabem ler, mas possam ouvir a mensagem, né? A mensagem da transformação, que sabemos que a Bíblia é que nos transforma. Então precisamos meditar nela de dia e de noite, como ela própria já diz, né? Meditar de dia e de noite, para que a gente não venha ser enganado, confundido com as falsas doutrinas, que a Bíblia já diz que no fim dos tempos ia acontecer muito isso. Então a nossa fé está em Deus e o nosso manual é a Bíblia, né? É nela que nós nos posicionamos, nos inspiramos. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo, Deus fala contigo, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, né? Ele nos ouve e nos responde. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos que está aqui hoje no livro de Romanos 6, o 22 e o 23, e antes do Salmo 91. Amém? Que diz aqui: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que nós estamos falando, a palavra do Senhor está dizendo, melhor dizendo, sobre o pecado, né? Que nós, às vezes, preocupamos com tanta coisa e não nos preocupamos com o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, né? E aqui a palavra está dizendo que nós fomos libertados do pecado. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos livres, fomos libertos. Hoje nós não vivemos mais na prática do pecado, até porque não conseguimos, né? O Espírito Santo que habita em nós, ele nos mostra que estamos errando, que devemos corrigir a nossa rota, né? E aqui o Senhor está dizendo que nós estamos livres do pecado. Quer dizer que nós não pecamos? Não.
Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, né? A própria Bíblia diz isso, mas procuramos andar sempre em santificação, né? Melhorando a cada dia. E quando pecarmos, temos nosso advogado, que é Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Mestre. Ele nos perdoará quando confessamos a Ele, né? Mas precisamos tentar afastar o máximo que pudermos de tudo aquilo que é pecado. Lembrando que não existe pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado, né, para o Senhor. E quando a gente pecar, irmãos, que a gente não tenha vergonha de ir até Deus, se esconder atrás de máscaras, guardar, não. Tem que ir até Ele e dizer, falar tudo aquilo que fez, ser sincero com o Senhor, né? Porque Ele sabe, tudo que a gente faz, Ele sabe, não adianta esconder. Ir até Ele e humilhar, verdadeiramente pedir perdão, né? Pedir para que Ele nos transforme e nos ajude. Porque tudo é Jesus, né? Tudo é Ele. Nada é nós, nada vem de nós. Se Deus não nos fortalecer, a gente não pode nada. Aqui diz no versículo 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós sabemos que aquele que vive pecando o tempo todo, o salário é a morte, morte espiritual, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Ele conquistou para nós. Então, por meio de Jesus, nós somos salvos, somos livres do pecado. Só por meio de Jesus, não tem outro meio. Não existe outra forma de você estar livre do pecado. Só Jesus, né? Pela graça, a graça não merecida, né? Que nós não merecemos, mas por Ele nos amar tanto, que se entregou por nós. Amém? Aqui no capítulo 8, eu gostaria de ler, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o próprio Deus está dizendo que nenhuma condenação há. Então, não aceite que ninguém venha te aprisionar, irmãos. Não aceite que ninguém venha colocar em você uma carga grande que você não consegue carregar, né? Porque Jesus já te libertou. E aqui a Bíblia diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não aceite que nenhum homem venha colocar em ti uma cruz, uma carga que você não possa levar. Porque já foste livre, né? Já foste livre pelo sangue de Jesus. Então não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então vamos procurar a cada dia ler a palavra, meditar, colocar em nosso coração, entender o que o Senhor está querendo dizer. Que hoje nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por isso que eu, na mensagem anterior, eu disse, eu não, né? Não se trata de nós. A respeito de alimentar mais o Espírito, né? Aquilo que nós mais alimentamos, que a gente mais alimenta, é o que cresce. Se eu alimento mais a minha carne, ela vai crescer. Logo vai sufocar o espírito, né? Mas se eu alimento mais o espiritual, o homem espiritual, ele vai crescer. E a carne vai diminuir. Por isso que fala do jejum, né? Que o jejum, ele mortifica a nossa carne. O jejum, ele não quer... a carne não quer que a gente jejua. Quando a gente jejua, a gente passa por grande dificuldade. Mas estamos agradando a Deus, né? Estamos matando a nossa carne e agradando a Deus. Então, porque aqui a Bíblia diz que nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vamos meditar nessa palavra e vamos deixar ela transformar o nosso coração. Amém? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia. E lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido seja teu nome, ó Deus. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que neste momento nós vimos te agradecer, Jesus. Te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por essa palavra, Pai, lida nessa noite, nesse momento, Pai. Que o Senhor possa visitar o teu povo, meu Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa visitar os lares, Pai, as famílias. Visita a nossa casa neste momento, Pai, de cada um dos meus irmãos também que aqui está. Que o Senhor possa visitar cada família, Pai, que sabemos, Pai, que a família é teu plano perfeito, Jesus. Proteja os teus filhos, Pai, livra de todo mal. Senhor, protege também as crianças, Senhor. Pai, livra eles, Pai, de toda a cilada do inimigo. Protege nas escolas, nas praças, aonde eles estiverem, Senhor. Que o inimigo não venha, Pai, arrebatar eles, Pai. Que eles estejam guardados debaixo das tuas asas, Senhor. Louvado e engrandecido seja teu nome. Nós cremos, Pai, que tu és poderoso, que não há ninguém maior do que o Senhor, porque o Senhor é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em ti, Pai, que tu és o nosso provedor, o nosso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor é tudo em nossas vidas, Pai. Nós queremos te glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, pois tu és santo, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelo cuidado. Muito obrigada porque o Senhor é, Pai, que através de ti nós temos esperança da vida eterna. Pai, muito obrigada, Jesus. Visita teu povo, Pai. Vai sondando cada coração, Senhor. Tirando, Pai, os pensamentos negativos da vida do teu povo, Senhor. Visita também, Pai, cada pessoa que nesse momento encontra abatido com alguma enfermidade, Senhor, que o Senhor possa livrá-los do mal, que o Senhor possa proteger, Pai, no nome de Jesus. Proteja também os teus servos, Pai, os missionários, Senhor, que estão levando a tua palavra, Pai, muitas vezes deixaram as suas casas, Senhor, que o Senhor os proteja e os livre de todo mal, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.